confesso que muitas vezes eu fico sem reação. E eu tenho que cuidar com uma coisa: o que sai da minha boca. E isso é sério, irmãos. E eu sempre peço, Espírito Santo, me ajuda, me dá domínio próprio. Eu não quero falar, não quero atentar contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. E então eu quero iniciar essa palavra entendendo e dizendo isso. Desde o princípio, Deus fez separação entre as trevas e a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e o 4 vai dizer: Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Irmãos, isso é desde o princípio. Desde lá do início, Deus fez essa separação. E Ele viu que era bom essa separação da luz e das trevas. Ou seja, luz e trevas não se misturam, não podem andar juntas, não há comunhão entre luz e trevas. Ou você já viu o dia misturado com a noite? Tem a transição, não tem? Ali o famoso Crepúsculo, até alguns vão lembrar de um filme aí, né? Certo filme que passou. Mas enfim, irmãos, não tem como se misturar luz e trevas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 12, vai dizer assim: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui há o propósito, irmãos: anunciar as grandezas daquele que nos chamou. E eu quero dizer isso para você, não importa a dificuldade que você está vivendo, mesmo em meio a elas, nós precisamos anunciar a grandeza daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Sabe, irmãos, eu fico imaginando e lembrando algumas coisas, e entender assim: pastora, não foi só a sua oração que foi respondida, Renê, não foi só a sua oração que foi respondida. E no momento de louvor aqui, eu olho de verdade, irmãos, das orações que por muitas vezes eu fiz: Senhor, envia trabalhadores para a tua obra, né? E aí chegou a família do Wanderson, né? E nisso, para quem sabe, para quem está aqui desde o início, né, meu bem? Foram quantos anos? Praticamente todos os domingos, né? E para mim é tão glorioso, irmãos, ver como Deus trabalha na vida das pessoas, da nossa vida. E quando eu vejo a Vitória ministrando na sua simplicidade, na unção que Deus te deu, eu falo: Deus, obrigado pela bênção. E hoje eu quero dizer para você: você é uma bênção de Deus. E eu vejo isso, irmãos. Senti quando você não apenas traz uma palavra cantada como é o louvor, mas o verdadeiro propósito de ser luz. Entender que cada um de nós estamos aqui para ser luz na vida do outro também. Não só para o mundo, mas muitas vezes Deus quer nos usar para trazer refrigério para alguém, para aliviar a carga de alguém. Por isso, a palavra de Deus diz, né, levai as cargas uns dos outros. Isso é luz, irmãos. Isso está dizendo assim, que nós sozinhos não somos autossuficientes, não tem como, e a luz da palavra traz isso para mim e para você. Então, por que nós estamos aqui? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, olha o que diz: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, olha o que Pedro está dizendo: insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, irmãos, eu e você somos estrangeiros aqui nessa terra. Aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é o céu. Né? E para nós vivermos essa pátria, nós não podemos viver ela nas trevas, não tem como. Nós temos que estar no reino da luz. E ele diz aqui: vocês
né? Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Aqui ele fala das boas obras que vocês praticam. E aí vem a pergunta: temos praticado as boas obras? E aí ele finaliza dizendo: as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. As boas obras é para nós sermos glorificados? Não. As boas obras é para que ele seja glorificado. Irmãos, entender isso. Se você tem um dom, se você tem um talento, é para a glória de Deus. Se você ministra louvor, se você canta, se você dança, se você atua, se você é intercessor, se você serve, qualquer coisa que você faça é para a glória de Deus. Não é para nós termos reconhecimento aqui, mas é para que essa luz, entenda isso, para que essa luz resplandeça através da nossa vida, irmãos. E a luz do Senhor nesses dias precisa resplandecer através de nós, porque os dias, eles são maus. Olha que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Alguém acha que pode ter comunhão aí com as trevas, a luz e trevas, o mundo e a igreja? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Fala para quem está ao teu lado: você é templo do Deus vivo, irmão. Então, irmão, se eu e você somos templo do Deus vivo, nós precisamos praticar o que a palavra de Deus pede de nós. Nós não podemos viver uma vida dupla. Não tem como eu viver uma vida aqui na igreja, mas na segunda-feira lá fora eu sou outra pessoa. Não tem como, irmãos, eu viver uma vida dentro da igreja e na minha casa ser completamente diferente. Na frente do irmão eu não falo palavrão, eu não conto piada suja, mas quando eu estou lá no meio da minha galera, aí, meu irmão, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o líder não está vendo, aí participa da mesa dos escarnecedores. E lá em Salmos, capítulo 1, vai dizer isso: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na onde? Na lei do Senhor, e medita nela dia e... Irmãos, é por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque é ela que vai trazer luz para as nossas vidas. Eu até teve uma palavra que eu ministrei a respeito disso, eu acabei até tropeçando aqui quando eu pedi para apagar a luz, quem lembra estava aqui disso. Ou seja, foi algo, nem ensaiamos, Foi algo que realmente é o que acontece. Se nós andarmos nas trevas, a gente vai tropeçar. Se nós andarmos na escuridão, nós vamos tropeçar. Irmãos, não tem como, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, não tem comunhão. Não tem como, não dá certo, irmãos. Então, nós precisamos cuidar disso. Olha o que Deus diz, seguindo o capítulo ali. Pois somos templo do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Irmãos, isso é glorioso. Deus quer habitar na nossa vida. Deus quer habitar em cada um de nós. E muitas vezes, sabia que as nossas ações e reações sabotam aquilo que Deus quer fazer na nossa vida?
problema muitas vezes não é nem o mundo, a gente quer colocar a culpa em muitas, várias outras coisas, nas pessoas, no governo, irmãos, e não tem nada a ver. E muitas vezes nós sabotamos isso. Deus quer habitar em nós. E aí ele segue dizendo, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se. Saiam do meio de quem? Dos pagãos, irmãos. Saia do meio daqueles que escarnecem do nome do Senhor. E essa semana eu vivi algumas situações, escutei algumas coisas, irmãos, como por exemplo, uma determinada conversa, alguém falava, eu estou jejuando. E falando, e daqui a pouco, puxa vida, eu estou triste porque meu filho quebrou o braço e não vai poder participar do Halloween que vai ter lá no condomínio. Aí eu fiquei pensando, a pessoa está jejuando, mas vai decorar o salão do condomínio para a festa de Halloween. E a Bíblia fala que não tem comunhão. E aqui eu quero ler algo para vocês, aproveitando a deixa. Todos aqui entendem que no dia 31 de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante, amém? Nós não comemoramos Halloween, amém? Glória a Deus por isso. E o Halloween, irmãos, na verdade, ele foi, de uma certa forma, inspirado. A origem do Halloween remonta a um antigo festival celta chamado Samhain, celebrado há mais de 2000 anos, para marcar o fim do verão e o início do inverno. O que acontecia? Os celtas acreditavam que na noite de 31 de outubro, as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornavam tênues, ou seja, diminuía, permitindo que os espíritos vagassem pela terra. Com o tempo, a celebração foi incorporada pela Igreja Católica, que mudou o dia de Todos os Santos para 1º de novembro. E os costumes de Samhain se misturaram às práticas católicas, como a vigília de Todos os Santos, ou seja, em inglês, All Hallows Eve, não sei a pronúncia certa aí, que deu origem à palavra Halloween. Ou seja, irmãos, é uma festa completamente pagã. E nós acabamos de ler aqui, né, que harmonia há entre Cristo e Belial, que há em comum entre o crente e o descrente. Nada de comum, irmãos, não tem. E aí, seguiu. Em outro momento, estava tocando louvor no meu carro, e aí a pessoa que eu estava transportando começou a cantar junto. Daqui a pouco ela fala, daí na conversa, enfim, falando algumas coisas, eu vou ali perto, eu vou trabalhar na festa de Halloween do bar ali. Falei, irmão do céu, você fica pensando, não sei como que vocês, né? Mas não bate, irmãos. Não tem como, a Bíblia mesmo vai falar isso, não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. E aí, irmãos, as pessoas, nós vamos ver daqui a pouco aqui a respeito disso, de imitar. Muitos, infelizmente hoje, muitas pessoas, para não criar contenda talvez, ou não entrar em polêmica, ela acaba apenas vivendo aquilo que lhe convém. Se ela está ouvindo um louvor e conhece, ela canta. Mas se daqui a pouco a pessoa está falando completamente algo diferente, que não tem nada a ver com o cristianismo, ela entra, ela se camufla. O verdadeiro camaleão, ele se transforma de acordo com o ambiente. E é isso que Deus espera de nós? Não, irmãos. E aí o propósito de Deus para mim e para a sua vida não é sermos influenciados pelo mundo, mas sim influenciar o mundo através do quê? Das práticas bíblicas, dos princípios, dos valores, daquilo que agrada a quem? A Deus. E aí seguimos então, irmãos, entendemos isso, que nós comemoramos o dia 31, a Reforma Protestante, o dia 31 de outubro. Né, o dia que Martinho Lutero coloca lá as teses, um dos princípios, né, o principal, o justo viverá pela fé em que, irmãos?
Na palavra. E a palavra declara isso: passarão os céus e a terra. Mas o que não vai passar? A palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo que foi escrito está se cumprindo, irmãos. E a Bíblia fala que Jesus vai voltar, e a qualquer momento ele vai voltar. E aí o que ele vai encontrar em nós? Jesus mesmo declara isso. Porventura, quando eu voltar, acharei eu fé na terra? Como é que está a tua fé, irmãos? Como é que está? E a palavra de Deus declara que a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Palavra de Deus. E aí sempre fica aquela pergunta máxima: você tem ouvido o quê? A quem você tem dado ouvidos nesses dias? E aí, Deus está falando aqui: não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos, e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem domina as trevas, irmãos? O diabo, o capiroto, o Satanás. É ele que domina. E aí você vai se deixar dominar por aquilo que ele tem dominado lá no mundo? O que tem dominado a sua vida, o que tem dominado os seus pensamentos, o que tem dominado você. Irmãos, isso é muito sério. Deus nos libertou. Quem fez isso? Jesus, através da cruz. Ele nos resgatou, Ele pagou o alto preço e nos transportou para a sua luz, para esse reino. Amém? Efésios 5, do 1 ao 14, irmãos. Hoje a gente vai ler algumas passagens inteiras aqui. Talvez se você não leu a Bíblia essa semana, hoje a gente vai recuperar alguns versículos aí, amém? Efésios 5, a partir do versículo 1, vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de... É para imitar o mundo, irmão? É para imitar os artistas, irmão? É para imitar os influenciadores? Não, a Bíblia está falando: sejam imitadores de Deus como que? Filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a quem? A Deus. Entre vocês, entre nós, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não são próprias para nós. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias. Olha o que a palavra de Deus está nos alertando aqui, irmãos. Ninguém vos engane com palavras vazias. E aí, para isso... nós acabamos de cantar aqui: eu quero me esvaziar de tudo que me afasta de Deus. E nós precisamos fazer esse exercício todos os dias, de esvaziar. Esvaziar, irmãos, e nem sempre é fácil. Eu confesso que até orei aqui nessa canção pedindo perdão para Deus, porque por esses dias eu estava muito cheio de mim mesmo. Sabe aquele dia que nós nos enchemos de nós mesmos e parece assim: não, é eu e eu, mas eu e eu time, eu é eu tudo, menos a palavra. E aqui, irmãos, a questão do engano. Como que o pecado entrou no mundo? Através de quem? A serpente enganando quem? A Eva, porque quem estava longe? Adão. E comeu junto. E deixaram ser enganados pela
serpente. Irmãos, e hoje a palavra de Deus nos alertou e sempre nos, desde o início, sempre alertou a humanidade. Desde o princípio, Deus vem sempre alertando de geração em geração. E aí, às vezes, mas eu só brinquei, foi só uma fantasia. Irmãos, entendam isso, que tudo no mundo tem uma conotação espiritual. E o mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que nós estamos vendo. O que tem agido por trás de todas essas festas, de tudo isso que vem acontecendo no Brasil, no mundo? Você já parou para fazer essa pergunta? Irmãos, as pessoas elas estão sendo literalmente enganadas todos os dias. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias se levantariam falsos mestres e profetas. E a palavra de Deus fala ainda que enganariam a muitos e até os escolhidos, os fiéis. Então nós precisamos dar crédito a essa palavra e andar alerta todos os dias, porque, irmãos, se nós não nos cuidarmos e termos no nosso coração, na nossa mente, a palavra de Deus, facilmente seremos enganados por essas palavras vazias. O importante é ser feliz. Se te faz bem, se te faz feliz, faz, porque a vida é sua, o corpo é seu, o casamento é seu e tudo é seu. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque isso tudo são as trevas querendo entrar na nossa vida. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem, irmãos. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E nós precisamos ter em mente isso, ter esse cuidado todos os dias. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Fala para quem está ao teu lado, bondade, justiça e verdade. E aí, irmãos, entender isso, nós precisamos aprender, olha o que a palavra está dizendo aqui, aprender a discernir aquilo que agrada a Deus. Vamos fazer um exercício de verdade? Será que Jesus se vestiria de caveira, de morte? Será que Jesus, é só uma brincadeira mesmo, é só uma fantasia? De quando Lázaro é ressuscitado e está atado, ali dá para descrever como se ele tivesse igual uma múmia. Mas o que Jesus fala? Tirai as ataduras. Ou seja, irmãos, nós não estamos aqui para imitar o mundo. Eu e você estamos aqui para imitar a Deus, para sermos a luz desse mundo, para imitarmos e fazermos a vontade de Deus. Esse é o propósito, por isso Ele nos tira das trevas, irmãos, da escuridão, da dúvida, do medo, do pecado, da ignorância e nos transporta para essa luz que traz vida, que traz alegria, que vive a bondade, a misericórdia, a justiça, a verdade, irmãos. Quantas pessoas estão usando de mentira e meias verdades? E olha, eu quero dizer para você, meia verdade é mentira igual, irmãos. E infelizmente muitos estão caindo nessa. Muitos estão caindo. Não, a mentirinha branca. Não existe, irmão, mentira é mentira, mentira é pecado.
assim, coisinhas básicas, né? Talvez você já viveu essa história na sua vida. Atendeu o telefone e está alguém lá na frente batendo. Diga que eu não estou. Eu vivo assim, irmãos, a gente está trabalhando, transportando pessoas, a gente, assim, não tem aquele ditado que fala melhor ouvir isso do que ser surdo? E, infelizmente, eu escuto cada coisa. Irmãos, às vezes, só um exemplo. A pessoa está lá no final do Santa Cândida. Estou lá no final do Santa Cândida, saindo com a pessoa. Alguém liga, manda mensagem, a pessoa fala, já estou chegando no Boa Vista. Não está, né? Vai levar pelo menos uns 10, 15 minutos. Da onde está até ali, pelo menos uns 10, 15, mínimo 15, 10 minutos. Sem trânsito. Principalmente de manhã. E a pessoa fala que já está chegando, isso é o quê? Mentira. E muitas vezes, irmãos, a gente, para não criar caso, não criar problema, a gente fala algo que não está acontecendo. Isso é só um exemplo. E aí, olha só, a Bíblia está falando aqui, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levante-se entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E aqui, irmãos, o que essa palavra quer dizer, desperta, ó tu que dormes, irmãos, está na hora de a gente se despertar pelo amor do Senhor. Tem muita gente no nada a ver, não vai dar nada. Sabia que essa é a senha para o inferno? A palavra de Deus vai dizer que todos hemos de comparecer ante o tribunal de Cristo e seremos julgados por tudo aquilo que fizemos de bom ou de mal, ou deixamos de fazer. Ninguém vai escapar, irmãos. Ninguém. E aí, quando esse dia chegar, não vai ter justificativa, não vai ter desculpas, não tem como escapar. Esse dia vai chegar. E aí, irmãos, você está se preparando para esse dia. Isso é muito sério. E muitas vezes a gente endurece o nosso coração. E sabe o que a palavra diz? Que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. E muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus. Olha só, João 3, 20 e 21 vai dizer, pois quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabia que de nós mesmos nós não temos condições de fazer nada? O que Jesus vai dizer lá em João capítulo 15? Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, a gente não pode fazer nada sem Ele, sem o intermédio de Deus. Não tem como nós fazermos a obra de Deus sem Deus. Não temos como ser luz sem a real fonte de luz. Deus é a fonte de luz, Ele é a própria luz, irmãos. Então, olha só, Efésios 5:8 vai dizer assim, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E o que quer dizer luz? A luz representa a presença de Deus, a verdade, a sabedoria e a vida. Jesus é a luz do mundo que guia as pessoas para a verdade. E os cristãos são chamados a refletir essa luz através de suas ações, vivendo em justiça, amor e bondade, para influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Sabe, irmãos, eu me lembro das várias e diversas vezes, que não foi uma, duas, três, como eu falei, várias e diversas vezes, eu quis imitar o mundo. O ser descolado, na forma de se vestir, na forma de falar, não estou falando determinada gíria, até palavrões, enfim, se camuflando no meio da galera ali, ia para a igreja,
tinha culto, eu lembro que da igreja que a gente fazia parte, tinha culto de oração na terça, culto de cura e libertação na quinta, sábado geralmente era culto dos jovens e domingo culto da família. Estava eu lá, todos os cultos. Como eu falei, e aí para ser descolado, o que eu começava a fazer? Imitar quem? O mundo. A piazada que eu andava, não, eu preciso estar no meio da galera, eu preciso ser como eles. Sabe, irmãos, isso, eu, assim, me vesti de skatista, surfista, né, aquelas, não sei se vocês vão lembrar disso, né? Aí a gente queria aquela famosa samba canção, a gente usava aquelas calças largas e o negócio aparecia. Nossa, irmão, era coisa assim. Aí você imagina eu, magro do jeito que eu sou. Misericórdia, irmãos. E a gente achava que estava, nossa, mano, cara do céu, descolado, né? Irmãos, quanta graça e misericórdia Deus tem da gente. E estava ali, irmão, se sentindo. Não é o famoso se sentindo. E achava que era legal, que era normal, né? Coisa da idade, adolescente é assim mesmo. Eu ouvia as pessoas falar, e para rebater eu falava, não, porque um dia eu vou ter 18 anos. E aí vocês vão ver quem vai ser eu. Sabe aquela coisa assim? E a gente achava que a gente era dono da verdade. Sabe o orgulho? Sabe a soberba? De não querer baixar a orelhinha e reconhecer que estava errado, praticando as coisas do mundo. Aí o negócio começou a ficar mais sério, daí já pintou o cigarro, já pintou a bebida. Aí, irmãos, é ladeira abaixo. Aí quando eu vi que os caras começaram a ir para os entorpecentes, para a coisa mais séria, opa, rapa fora daí, piá. E eu entendi claramente que lá não era o meu lugar. Irmãos, entenda isso, tem lugares que não são para nós. E principalmente, deixa eu olhar o horário ali, porque... principalmente, irmãos, para nós que somos filhos de Deus. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. Por isso, segundo a Bíblia, o significado da luz, segundo a Bíblia, Deus é a própria luz, puro e sem trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. João 8:12. Então, a revelação da verdade. A luz bíblica simboliza a revelação divina e o conhecimento espiritual. A Bíblia é uma luz que ilumina o entendimento e mostra o caminho de Deus. Por isso nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. A Bíblia ela traz orientação moral. Andar na luz significa entender a verdade e viver em justiça, distinguindo o bem do mal. A luz de Cristo é uma influência inerente que nos orienta a fazer o certo, como a consciência que nos mostra a diferença entre certo e errado. Irmãos, nesses dias nós não podemos deixar passar isso. O certo continua sendo certo, mesmo que todo mundo, aliás, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. E aí, irmãos, os seguidores, eu e você, temos um propósito, o propósito nosso como cristãos. Nós somos chamados a ser luz do mundo. Isso significa que nós devemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, demonstrando amor, perdão e bondade, para que outros vejam a glória de Deus através de nós. Será que eles estão vendo a glória de Deus através de nós, irmãos? Paulo vai dizer, num contexto de casamento, que o homem é a glória de Deus, mas a glória do homem é a mulher.
Mas como que a mulher vai ser a glória do homem se o homem não está sendo a glória de Deus? Como que o meu filho vai refletir a glória de Deus se eu, como pai, não estou sendo a glória de Deus? Como que a minha família vai refletir a glória de Deus se eu não estou refletindo? Irmãos, e compreender essa revelação da palavra muitas vezes requer renúncia. Renunciar o orgulho, renunciar o ego, renunciar aquilo que nós queremos. É uma guerra espiritual, carne e espírito. E se nós não alimentarmos o nosso espírito, quem vai vencer? A carne. E a carne, ela vai pender para as coisas do quê? Do mundo. E as coisas que são do mundo, irmãos, não são para nós. E o confronto com as trevas, a luz expõe o que está escondido nas trevas. É por isso que muitas pessoas querem continuar vivendo nas trevas. Elas não querem expor aquilo que muitas vezes ela não quer que as pessoas saibam. Às vezes é um pecado de estimação, às vezes é uma prática horrível que vai trazer vergonha para ela se ela chegar a confessar ou expor para alguém. E aí, irmãos, a palavra de Deus fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar. Hoje eu pergunto para você, há algo na sua vida que se alguém souber, você vai se sentir envergonhado? Há algo na sua vida hoje que faz com que você não esteja aprovado diante de Deus? Há algo em trevas na sua vida que hoje impede você de viver a verdadeira luz de Cristo? E trevas significa escuridão, ignorância e o estado de se afastar de Deus. Irmãos, viver em trevas é viver longe da presença de Deus. Irmãos, eu não me imagino vivendo longe da presença de Deus. Eu não consigo me imaginar não cultuando a Deus, não fazendo da minha vida de devoção a Ele o que agrada a Ele, irmão. Não tem como, eu não sei viver. E eu já declarei isso, e até as vezes que eu tentei pecar, irmãos, não consegui. Deus foi lá no lamaçal e falou: cara, sai daqui. Deus usou uma pessoa que eu jamais imaginaria na minha vida, num lugar horrível, de trevas pura mesmo, irmão. E Deus falou comigo lá: saia daqui porque esse lugar não é para você. Por isso que eu falo, irmãos, tem lugares que não são para nós. Como a palavra de Deus mesmo diz que nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, a nossa pátria não é a terra. Entender isso, irmãos, é algo que precisa estar no nosso pensamento todos os dias. O termo de trevas, ele é usado para descrever o pecado, a impiedade, a cegueira espiritual, bem como o mundo que está sob a influência de Satanás. No mundo jaz o maligno. Como que, eu estava assim, Deus, como que dá para ilustrar isso? Se nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra, então vamos imaginar o oceano. Imagine que eu e você somos um barco nesse oceano. O que vai acontecer se fizer um mínimo furo nesse barco? Vai começar a entrar o quê? Água. Sabe qual que é o problema hoje da nossa geração? Ao invés de nós taparmos o buraco, nós estamos com um baldinho, tirando a água, mas a água continua entrando, e eu com o baldinho, tiro a água, mas a água continua entrando. Ou seja, irmão, se nós não fecharmos a brecha, não taparmos esse buraco para o mundo, ele vai continuar entrando na nossa vida. E se nós permitirmos isso, o que vai acontecer comigo e com você, nós vamos afundar. E o propósito de Deus é que nós não venhamos nos afogar no mar desse mundo. Amém, irmãos? Deu para entender um pouco? Então, o significado figurado e espiritual, cegueira espiritual é falta de entendimento, ausência do conhecimento de Deus. Pecado,
representa a moralidade corrompida, o mal e tudo que está em oposição ao bem de Deus. Então, trevas é tudo que se opõe a Deus. Não sei se você já ouviu esse termo. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, irmão, se Deus odeia o pecado e nos ama, por que a gente vai viver na prática do pecado? Sabendo que Deus odeia o pecado. Então, as trevas é tudo que se opõe a Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. E aí, trevas quer dizer domínio de Satanás. O termo domínio das trevas se refere ao mundo sob o poder de Satanás, ao qual os crentes são transferidos quando creem em Cristo. Quando que nós somos transportados do reino das trevas? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, e que nós queremos viver a vida na presença dEle. Irmãos, é muito fácil crer quando tudo está bem, mas quando as coisas começam a não dar certo. É fácil crer? Continuar crendo na promessa? Eu estava conversando com o Felipe esses dias e eu comentei algo que eu comecei a refletir. Irmãos, quando o povo de Israel ficou escravo no Egito, a Bíblia fala que eles ficaram aproximadamente 420 anos. Parou para pensar que teve uma geração, algumas gerações, que não souberam o que era a liberdade? Nasceram escravos e morreram escravos. Irmãos, talvez próximos a nós, há pessoas que elas viveram escravas a vida inteira e Deus quer usar você como luz para tirar essa pessoa dessa região de morte, de treva, de escuridão e trazer para a luz. E isso mexe comigo, irmãos, isso mexeu de uma certa forma comigo. Eu falo, Deus, por que o Senhor permitiu? Se era o teu povo, se era dos seus. Sabe por que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida? Não é só pela permissão de Deus. É porque nós mesmos não queremos compreender a mensagem da libertação na cruz. Porque exige renúncia. Fala para quem está ao teu lado, sair das trevas. Exige renúncia. Renunciar, irmãos, hábitos, maus hábitos. Renunciar escolhas erradas que fizemos e não queremos abrir mão muitas vezes. Sabe aquilo que a gente acabou de cantar aqui? Me esvaziar de tudo aquilo que me afasta de ti. Você está disposto a fazer isso? Se esvaziar de toda a escuridão, de tudo aquilo que está te afastando da luz? Também quer dizer perdição e falta de direção. Andar nas trevas é viver uma vida sem propósito, sem direção ou esperança espiritual. Irmãos, não permita que aconteça isso com você. Viver uma vida sem propósito, viver uma vida sem direção. Como aquele velho poeta diz aí no mundo, deixa a vida me levar, então leva eu. Infelizmente, né? Aí tem outro poeta que diz, né? Às vezes a gente ouve coisas que a gente não quer ouvir, irmãos. Né? Eu tenho aquele que diz, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Irmãos, não é para mim e para você. Deus tem um propósito para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Ele tem um propósito para nós como povo de Deus. Amém? E a relação entre luz e trevas? Há relação, como nós temos aqui descrito? Não, não há. A Bíblia estabelece uma clara oposição entre luz e trevas. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Irmãos, vamos lá. Vamos fazer aqui uma pergunta agora, como se a gente estivesse numa sala de aula. Você crê na Bíblia? Você crê em Deus? Você crê no Deus da Bíblia? Sim. Tem gente que está... Quantos creem na Bíblia? Amém? Deus é luz e nele não há treva nenhuma.
Deus é puro, irmão. A Bíblia está dizendo que não há treva nenhuma. Então, por mais que muitas vezes a gente acha nada a ver, em Deus não há treva. Em Deus não há escuridão. Em Deus não há meio termo. Ele não muda. A geração pode mudar, os costumes podem mudar, mas Deus não muda. Ele continua sendo Deus. Ele é a própria luz. Jesus é descrito como a luz do mundo, que veio para que aqueles que creem nele não permaneçam nas trevas. A fé em Cristo é vista como uma passagem das trevas para a luz, abandonando as obras do mal e seguindo um caminho de retidão. Sabe, quando Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta para Satanás, de onde vem? Ele responde, de rodear a terra. Quem rodeia a terra? E aí Deus pergunta para ele, você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Integridade, retidão, se desviar do mal. A gente precisa, irmãos, estabelecer os limites e precisamos sim compreender isso, irmãos. Se desviar. A Bíblia vai nos aconselhar, foge da aparência do mal. O que José fez? Fugiu. Foi preso injustamente? Foi, mas ele não abriu mão, irmãos, de continuar andando na luz. Era errado? O chefe dele lá, o dono dele, estava em casa? Não estava. Ia ver? Não ia. Mas ele tinha consciência, eu não vou cometer esse mal contra o meu Deus. Hoje aconteceu, e às vezes acontece, a gente sempre dá uma ordem para o Benjamin em termos de volume da TV. E eu estava no quarto, né, ali nos últimos preparativos da palavra, e aí quando eu estou chegando na sala, ele rapidamente pega o controle e abaixa o volume da TV. Só porque eu cheguei. Aí qual é, irmãos, nosso ensinamento para ele? Benjamin, por mais que eu e a sua mãe não estamos, mas Deus está. Então, se nós dermos uma ordem para você, nós estando presentes ou não, perto ou não, ele tem que seguir aquela ordem. Sabe, irmãos, a gente precisa compreender isso, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando justos e injustos. O bem e o mal, tudo que acontece sobre a terra, Ele está observando. E a última característica que Deus, a quarta característica de Jó, temente a Deus. Irmãos, temer a Deus não significa ter medo de Deus, não, muito pelo contrário, é valorizar aquilo que agrada a Ele. Temer ao Senhor é ter o cuidado, é ter o zelo de cumprir com os mandamentos, com os princípios, com os valores, com a prática da palavra dEle. Aquilo que agrada ao Senhor. E concluindo essa palavra, irmãos, Jesus afirma que além de Ele ser a própria luz, ou seja, a verdadeira fonte de luz, nos deu um propósito, sermos luz nesse mundo corrompido em trevas. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Irmãos, quantos querem que Deus seja glorificado através da sua vida? Irmãos, a gente já ouviu vários testemunhos de pessoas, né, que se renderam a Cristo através de uma única ação e reação de uma pessoa.
E muitas vezes nós nos esquecemos que eu e você somos a Bíblia daqueles que não leem a Bíblia. Que nós somos a igreja daqueles que não vão à igreja. Por isso Jesus está dizendo aqui que nós somos a luz. E ser luz quer dizer ser um exemplo visível. A metáfora da cidade no monte significa que a vida de um cristão deve ser um testemunho público. As pessoas precisam saber quem nós somos, irmãos. A nossa vida precisa ser um verdadeiro testemunho para as pessoas que estão nas trevas. Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e Samaria e aos confins da terra. Eu e você somos testemunhas em Curitiba, em cada bairro, em cada cidade que nós estamos. Somos testemunhas vivas do poder de Deus, dessa luz de Cristo, irmãos. Iluminar através de boas obras. Eu e você estamos aqui para iluminar, sermos honestos, dignos, vivermos e falarmos a verdade, irmãos. Refletir esse amor, essa graça, essa misericórdia. Sabe, eu tenho todos os dias falado: Deus, me ajuda a ser misericordioso, a transferir essa graça, essa misericórdia que o Senhor tem dado todos os dias. A palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E precisa se renovar, irmãos, a nossa vida, ela precisa viver em constante renovação. Levar a glória de Deus, irmãos. A finalidade dessas boas obras é que as pessoas, ao observá-las, glorifiquem a Deus Pai que está nos céus, e não que a glória seja dada a nós mesmos. Nós não estamos aqui por glória, nós não estamos aqui por reconhecimento, irmãos. Sabe por quê que nós não estamos aqui para isso? Porque nós não pertencemos a esse mundo. No mundo, o mundo busca reconhecimento, o mundo busca sucesso, o mundo busca métodos, como ser um milionário, como ter sucesso na vida profissional, como e métodos e não sei o que. Irmãos, a palavra traz vida, a palavra traz, a gente cantou aqui, teu nome é vida, Jesus é vida, Jesus é amor, é esperança, é aquele amor que nos encontra a cada dia. E para finalizar, irmãos, conectado com o sal da terra, a frase é frequentemente citada em conjunto com vós sois o sal da terra. Também de Mateus capítulo 5, versículo 13. Ambas as expressões destacam a responsabilidade. Se coloca de pé. Essas expressões que Jesus declara aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14, que ele diz que somos o sal da terra, que somos a luz do mundo, é destacando uma responsabilidade que eu e você temos, de trazer sabor à vida e preservar a sociedade da corrupção moral. Eu não sei você, mas eu estou tão assim, indignado com tanta corrupção, e a palavra de Deus diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Irmãos, e ser justo hoje, nos dias de hoje, está tão difícil, até mesmo muitas vezes nós acabamos nos perdendo nos pensamentos, nos nossos questionamentos. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui para finalizar essa palavra, 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, feche os seus olhos, olha o que diz: não amem o mundo, nem que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Tiago vai dizer assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Que Deus nos livre de nos tornarmos inimigos dele, irmãos. Senhor, eu quero pedir, Vitória, para você cantar novamente essa canção. Eu quero me esvaziar uma única vez. Irmãos, eu quero que neste momento, talvez se você carrega contigo aí alguma área da sua vida que ainda está em trevas, é o momento de você trazer diante do Senhor e colocar diante do Senhor nessa noite e dizer: Senhor, eu não quero mais essa área de trevas na minha vida. Você sabe qual é. Essa palavra, ela serve para trazer clareza às nossas vidas. Talvez ela veio para confrontar alguém aqui. Tem que confrontar, irmãos. Se nós não formos confrontados pela palavra de Deus, é um sinal de que nós não estamos dando ouvidos ou não queremos a obra do Espírito Santo na nossa vida. Irmão, se você tem flertado com o mundo, se você tem feito amizade com o mundo, a Bíblia está declarando que se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Ou seja, não tem como eu me tornar amigo das trevas, porque se eu me tornar amigo das trevas, eu me torno inimigo da luz, e ser inimigo da luz é ser inimigo de Deus. Coloca a mão na altura do seu coração e faça dessa canção a tua oração, para que você possa viver a luz de Cristo em todas as áreas da sua vida. Aleluia, Jesus.